Olá pessoas, eu sou o André, nós estamos com o curso Black JavaScript e hoje nós vamos iniciar algoritmos e lógica de programação, tá? Vamos começar pela base da construção de codificação, tá? Que são os algoritmos e a lógica de programação. O que é algoritmo? O que é? Para que serve os algoritmos, né? Aqui fala que é um conjunto de passos que podem ser executados para resolver um ou mais problemas, tá? Mas isso quer falar o que exatamente? Quais são os problemas que nós temos no dia a dia? Uma lâmpada pode queimar. E qual é o processo para trocar a lâmpada? Então podemos construir um algoritmo para poder trocarmos essa lâmpada, que seria o que? Se a lâmpada estiver numa altura acessível, nós pegamos a lâmpada nova, vamos até a lâmpada velha que está queimada, desrosqueamos a lâmpada e colocamos a nova lâmpada. Assim a nova lâmpada vai acender. Nós seguimos uma sequência de passos lógicos para poder trocar uma lâmpada queimada, fazer a substituição de uma lâmpada. Como é que é o processo de você ligar um carro? Primeiro passo, você abre a porta do carro. Segundo, entra no carro. Terceiro, coloca a chave na ignição. Quarto, dá meia chave no carro, assim fazendo o carro funcionar o sistema básico dele. E quinto passo, você continua com a chave na ignição e fazendo a rotação completa, né, fazendo com que o carro ligue. Então esse seria um algoritmo para que você possa funcionar um carro, tá? Então qualquer problema que você tenha no mundo real, você resolve através de algoritmos, tá? Apesar de ser implícito, você, por exemplo, abrir uma porta, você vai até a porta, pega na maçaneta, vira a maçaneta, puxa a porta. Ao passar pela porta, você pega na maçaneta que está do lado oposto, puxa a porta e fecha novamente. Então você seguiu um algoritmo, um protocolo, né? Passos para resolver um problema que era abrir, passar pela porta e fechar a porta. Entendeu? Então, tudo que você faz no dia a dia é dito como algoritmo. Um programa de computador é um algoritmo? Não, galera. Um programa de computador não é um algoritmo, tá? Mas os programas, aplicativos e apps da vida, eles são uma representação de algoritmo, tá? A parte final. No caso, teoricamente, os aplicativos são a resolução de um determinado problema. Bom, eu tenho um problema, como é que eu posso fazer, quero fazer um bolo. Então como é que seria os passo a passo, né, a representação desse quero fazer um bolo, como é que seria a representação do algoritmo, né? Então o primeiro passo é eu ter a estrutura básica, que seria o fogão, né, a vasilha de fazer o bolo. Ok, eu tenho isso, que é o passo 0. O passo 1, procurar a receita. Eu tenho que saber que tipo de bolo que eu vou fazer. Quais são os ingredientes? E só vou achar isso na receita do bolo. Segundo passo, compramos os ingredientes do bolo. Então eu preciso dos ingredientes. Só vou achar onde no primeiro passo, que seria a receita. O terceiro passo, seguimos o passo a passo da receita, né? Voltamos de novo para o passo 1. Né? E o terceiro passo, se tudo ocorrer bem, servimos o bolo, né? Então, nesse processo aqui, do zero, que não está implícito aqui, até o passo 4, pode haver problemas, né? Então, no passo 3 aqui, enquanto nós estamos seguindo uma receita, pode ocorrer que o bolo pode solar, pode o gás acabar, então o bolo não ficar pronto adequadamente como a receita propôs. Então, esse aqui seria uma resolução de um problema seguindo passo a passo. Então, isso aqui é um algoritmo de como fazer um bolo, tá? Bem simples mesmo, usando a nossa língua, a língua portuguesa do Brasil, para entendermos como é que faz um bolo. Então essa seria a resolução do meu problema simples. E como representar um algoritmo, né? Você viu aqui que eu representei bem simplório uma forma de representar o algoritmo, tá? Então temos aqui a descrição narrativa, que é aquela da receita de bolo. O fluxograma, que são símbolos, né, gráficos, e o pseudocódigo, né, que é uma representação que fica entre a narrativa, né, e a linguagem de programação em si, né, como Python ou JavaScript. Ele fica no meio termo.
Bom, descrição narrativa é analisado o problema, né? Lembra que eu analisei o problema lá que é como fazer o bolo? Então é analisado o problema e descrevê-lo. Então eu precisei de quê? De uma receita para descrever o passo a passo, utilizando a linguagem natural, que é a nossa linguagem de comunicação. Os passos a serem seguidos para a resolução de quê? Do problema. Um exemplo, a receita de bolo, como eu mostrei para vocês. Usando a descrição narrativa, pontos negativos. Podem ter muitas interpretações, dificultando a transcrição do algoritmo para o programa. Tá ok. Pode haver, por exemplo, um ponto e vírgula, uma vírgula entre as palavras e você interpretar isso erroneamente. Então isso vai dificultar a leitura e a transcrição desse para a linguagem JavaScript, por exemplo. Então você pode ler e interpretar algo que não deve ser feito e assim fazendo esse algo que não era para ser feito. Então podendo prejudicar assim o código final. Os pontos positivos. É desnecessário aprender novos conceitos. Tá? Então assim, é desnecessário você aprender conceitos transitivos, né? O intermediário. Você faz a sua narrativa e daí da tua narrativa você faz a interpretação já passando para o código, né? Seria na linguagem JavaScript nesse caso, mas usando a descrição narrativa você pode utilizar em qualquer linguagem. A linguagem, o que limita é o conhecimento, o seu conhecimento para transcrever da narrativa para a linguagem de programação. Pode ser em C, Python, Java, C Sharp, PHP. Então assim, você pode usar em qualquer linguagem de programação. Usando o fluxograma. Bom, é o mesmo processo. Nós analisamos o problema, depois a gente escreve usando símbolos gráficos, né? E para resolver o problema. Então o que muda da linguagem narrativa, né? Para o fluxograma? Usa simplesmente que é usado o processo de símbolos gráficos. Então passamos a parar de usar a linguagem, a nossa língua natural, para usar símbolos e gráficos, né? Desenhos no caso, né? Para poder representar o problema. Então, nesse processo do fluxograma, existe pontos negativos. A interpretação do fluxograma não pode ser detalhada, dificultando a transcrição. Então você vai olhar simplesmente para alguns símbolos e tentar entender aqueles símbolos e assim não tem como você dar uma explicação maior do que aquele símbolo pode representar. Então assim, a pessoa que está do outro lado, que vai pegar aquele símbolo e vai codificar, ele pode simplesmente entrar em pânico, porque às vezes ele não vai entender o que está lá, né? O que aquele símbolo vai representar, por que está daquela forma, não tem uma explicação mais avantajada com uma linguagem natural, que seria a narrativa. Então é um processo um pouco assim, dependendo do contexto, da dificuldade do software, é inviável ser usado. Usando pseudocódigo, é o mesmo processo, analisando os problemas, né, e depois descrever por meio de regras pré-definidas. Então existe um meio termo aqui. A diferença dele da narrativa e do fluxograma é que existe uma regra pré-definida. Então existe um conceito. Esse conceito é usado a linguagem natural, certo? E regras já definidas, tá? Então já tem pré-posto algumas regras e você não pode ultrapassar essas regras, né? Porque a interpretação pode ser errônea da pessoa que vai seguir o pseudocódigo, tá ok? Bom, os pontos negativos. Todas as regras do pseudocódigo devem ser aprendidas, então você deve aprender uma nova estrutura de linguagem, tá? Além da linguagem natural, você vai aprender uma linguagem intermediária e além dessa linguagem intermediária, que seria o pseudocódigo, você vai aprender a linguagem de programação. Então você vai ter o quê? 2 processos de aprendizagem. Então você deve aprender uma linguagem transitória, que é o pseudocódigo, e depois você vai escolher uma linguagem de programação. Pode ser Python, Java, PHP, né? No nosso caso aqui vai ser JavaScript. Então você deve aprender o pseudocódigo, tá? Que é uma linguagem que é de transição,
e daí então você vai aprender a linguagem de programação de sua escolha. Ponto positivo: tem uma representação limpa, né? Ele é bem limpo, não tem muitas interpretações errôneas, tá? Pode existir interpretações sim, mas de acordo com a lógica. Então, se a lógica for um pouco longínqua, um pouco distante, então a interpretação vai seguir essa lógica, né? A facilidade, a passagem do algoritmo para qualquer linguagem de programação. Então você vai ter uma facilidade muito ampla, muito grande de passar para qualquer linguagem de programação, uma vez que o pseudocódigo é uma forma, como eu falei, é uma forma um pouco restrita da linguagem usada no dia a dia com a mistura da linguagem de programação. Então foi unificado a nossa linguagem natural com a linguagem de programação e foi criado essa intermediação, essa ponte, que é o pseudocódigo. Daí então, quando você tiver esse conhecimento do pseudocódigo, você passaria essa informação para a linguagem de programação. Tá, ok? Vou passar rapidinho para não ficar muito longe ou muito longo esse vídeo. Exemplos: faça um algoritmo para exibir o resultado da soma, né, a adição de 2 dígitos, né, de 2 números. Esse aqui seria um exemplo para poder ser feito um algoritmo, tá? Então, como é que seria a descrição narrativa, né? Aqui é o problema, tá? O exemplo aqui. Aqui nós temos o que? Receber os 2 números que serão somados. Esse é o primeiro passo, usando o que? A narrativa. Segundo passo, somar os números. E terceiro passo seria mostrar o resultado obtido da soma. Você pode ver que em nenhum momento ele especifica, ele não explica pra gente se esses números vão entrar, esses números pelo usuário, ou se esses números eles já estão no código em si, se vai ser mostrado esse resultado para o usuário ou se não, esse resultado vai ser implícito, né, para outra variável que vai receber esse resultado. Então, assim, aqui nesse exemplo aqui, foge um pouco a interpretação. A pessoa que pegar isso aqui, ele vai ficar se perguntando aonde e quando deve usar cada passo desse. Esse é um exemplo de fluxograma. Então temos aqui o início, né, que é seguida essa elipse aqui. Aí nós temos aqui esse outro símbolo que representa a declaração de variáveis, né, var1, var2, variável 1, variável 2, né? Esse outro símbolo aqui que representa o código, a estrutura do código, né? Total recebe variável 1, aqui seria mais. Então fiz a correção, aqui é o sinal de mais, tá? Então ele total vai receber variável 1 mais variável 2, né? Mostra a variável total, que é o resultado da soma dessas duas variáveis, né? E o final do nosso programa, tá? Então isso aqui seria a representação do fluxograma. Ele é um pouco engessado, você pode ver aqui que é um pouco engessado, né? Então aqui ele recebe, aqui tem umas informações que são a declaração das variáveis, e aqui, então assim, ficou bem simplesinho, tá? Essas informações aqui não tem a entrada de valores, né? Ficou faltando as entradas de valores, mas é uma coisa bem simples para não dificultar o seu entendimento. E o pseudocódigo, né? Não seria o que? Aqui a variável 1, var1, recebe o número 10. Aqui a var2 recebe o número 50. Então total, que é a variável total, recebe variável, que é var1, mais var2, tá? Que são os números, na var1 tem o número 10 e na var2 tem o número 50. A soma desses números vai dar 60 e aqui ele está mandando escrever o total, que seria essa variável que tem o valor 60. E aqui ele já está dizendo que está no fim do programa. Então o pseudocódigo também pode ser escrito em outra língua, né? Pode ver que é a mesma estrutura, mas na hora do write aqui, que é escreva, e end, que é o fim do programa. Então o pseudocódigo pode ser escrito de várias formas, não existe uma forma limitada para escrever esse pseudocódigo, tá? Bom pessoal, acredito que todos tenham entendido. Qualquer dúvida que você tenha, né, comente aí, falem, pergunte sobre as dúvidas, né, e espero vocês na próxima aula, tá? Um grande abraço e até mais.